E aí, meus amigos, beleza? Mais um vídeo para você entusiasta do direito administrativo. Legal, temas de hoje, ó, desconcentração e descentralização administrativa. Muita gente confunde. Só que antes de tudo, lógico, a frase do dia foi: opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Osho, que frase inspiradora! E já se inscrevam no canal, se gostarem curtam o vídeo e também cliquem no sininho para que sejam notificados a cada nova publicação. Vamos lá, gente, ó. Desconcentração e descentralização administrativa. O primeiro ponto é o seguinte: tanto a Descon quanto a descentralização são exemplos de fatos administrativos. O que é um fato administrativo? Evento natural que, embora natural, ele produzirá efeitos no mundo jurídico. Legal. Agora, muito cuidado por quê? A desconcentração, e bem como aqui a descentralização, além de serem fatos administrativos, são técnicas de distribuição de competências na administração pública. Técnicas de distribuição de competência na administração pública. Comecemos aqui pela desconcentração. A desconcentração ocorre quando a competência é distribuída dentro de uma única pessoa jurídica. Sempre que a lei criar um órgão público, e através desta criação deste órgão público, distribuir competência dentro de uma única pessoa jurídica, tenho certeza que o nome disso é o quê? Desconcentração. Tanto que temos aqui até uma dicasinha, um macete, ó, desconcentração de órgão. Quando a lei cria um órgão público, distribuindo competência dentro de uma única PJ, no âmbito da administração pública, é uma desconcentração. Exemplo de desconcentração. Por exemplo, temos aqui a União. Vocês sabem que a União é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é um dos entes centrais que integra o Pacto Federal. E esse Pacto Federal dá origem à República Federativa do Brasil. E sabemos que a União é o ente central que representa o quê? Que representa os interesses nacionais. Por exemplo, aqui, um dos poderes da União é o Poder Executivo, um dos poderes da União. Legal. Chefiando o Poder Executivo, temos que órgão? A Presidência da República. Aí só um detalhe, hein? Os órgãos públicos são meros centros de competência, eles não têm personalidade jurídica própria. Órgão público é um mero centro de competência que é criado por lei, só que ele não tem o quê? Personalidade jurídica própria. Legal. E a Presidência da República, a princípio, ela possui toda a competência do Poder Executivo Federal. Só que a lei, buscando uma especialização, a lei vai criando o quê? Órgãos. Então, por exemplo, aqui, ó, cria aqui o Ministério da Saúde. Só assuntos afetos à saúde. Legal. Cria aqui o Ministério da Educação. Só assuntos relacionados à educação. Quando a lei cria órgãos distribuindo competência numa única PJ, competência do centro para a periferia, o nome disso é desconcentração. Então, calma lá. Dentro da União, que é uma pessoa jurídica, a lei cria órgãos, exemplos ministérios, e distribui competências do centro para a periferia. Nome disso, desconcentração. Questão de prova. Na desconcentração, nós temos uma verdadeira fragmentação de competências numa única PJ. Repito. Na desconcentração, nós temos uma verdadeira fragmentação de competências numa única pessoa jurídica. Sim, gente, fragmentar é dividir. Ou seja, distribuição de competência numa única PJ do centro para a periferia é uma desconcentração. Legal. Imaginemos que por algum motivo seja promulgada uma lei extinguindo, por exemplo, o Ministério da Educação. Extinguiu. E a competência, então, que a ele era atribuída, agora volta para a Presidência da República, órgão que chefia o Poder Executivo. Extinção de órgãos, competência da periferia para o centro é uma concentração. Olha que fácil, gente. Desconcentra distribuição de competência numa única PJ do centro para a periferia. Legal, criando órgãos. Extinção de órgãos é uma concentração. A competência numa única PJ da periferia para o centro. Calma lá, professor. Desconcentração, fragmentação de competências. Concentração é a desfragmentação de competências. Por quê? Na concentração você une, então você desfragmenta. Não tem aquela ferramenta no Windows que é o desfragmentador de disco? O intuito dela é o quê? Unir arquivos que estão lá separados para aumentar lá a velocidade do seu computador. Então, última vez, hein? Desconcentrou, criou órgãos, competência do centro
para a periferia. Legal, é uma fragmentação de competências. Concentrou, extinção de órgãos, competência da periferia para o centro é uma desfragmentação. Sempre numa única pessoa jurídica. Legal. E cuidado porque, gente, ó, a descentralização é diferente. Vamos apagar tudo, hein? Descentralização é diferente. Aqui, nós temos o quê? Nós temos duas pessoas jurídicas. Retira-se competência de uma e confere-se a outra. Nós temos aqui, gente, ó, duas pessoas jurídicas, retira-se competência de uma PJ e confere-se a outra. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui, ó, um exemplo sem esgotá-los, tá? Mas um exemplo de descentralização. Então temos aqui de novo a União, que é uma pessoa jurídica de direito público, legal, dentro dela aqui os órgãos da administração direta, tranquilo, chefiando aqui, ó, o Poder Executivo, mais uma vez a Presidência da República, e, por exemplo, subordinado à presidente, temos aqui, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Legal. A Presidência da República buscando desafogar o Ministério do Meio Ambiente, a Presidência da República encaminha um projeto de lei, uma lei específica, e esse projeto de lei, ele é aprovado pela Câmara, Senado, o presidente sanciona e publica lá aquele projeto. Gente, essa lei, ela cria o IBAMA. O IBAMA, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E não se esqueça que o IBAMA é uma autarquia que tem o quê? Personalidade jurídica própria. Tem patrimônio próprio, receita própria, posso demandá-lo em juízo. E essa lei que cria o IBAMA retira competências do Ministério, né, que é um órgão da União, e confere ao IBAMA, que eu insisto, é uma entidade que tem personalidade jurídica própria. Nome disso, ó, descentralização. Simples assim, gente. E até uma dica, hein? Ó, na descentralização, a competência é conferida para outra entidade, para outro ente com personalidade jurídica própria. É muito fácil. Legal. Imaginemos que por algum motivo a lei extinga o IBAMA e a competência volte para o Ministério, que é um órgão da União. Nome disso, centralização. Olha que simples. Na descentralização ou na centralização, nós sempre temos duas pessoas jurídicas. Ou porque é descentralizada a competência, ou porque ela volta para o ente central, ela é centralizada. Ok? Pergunta de prova. Me diga uma coisa, candidato. Pois não, excelência. Você vislumbra a possibilidade de termos uma desconcentração na descentralização? Repita a pergunta. Sim. Você vislumbra a possibilidade de termos uma desconcentração na descentralização? Lógico, excelência. Lógico, lógico. Venham comigo. O IBAMA, né, a Autarquia Federal IBAMA, em relação ao Ministério do Meio Ambiente, é fruto aqui de uma descentralização. Tá, temos aqui o IBAMA, então, que é fruto aqui de uma descentralização, porque ele tem personalidade jurídica própria. Imaginemos que sejam criados departamentos no IBAMA. Departamento A só vai tratar do que de fiscalização, departamento B somente aqui de processo administrativo, departamento C, por exemplo, aqui somente de questões aqui de pessoal. Gente, quantos são criados departamentos na autarquia? São órgãos da autarquia. É uma desconcentração numa autarquia e a autarquia adveio de uma descentralização. Então é totalmente possível uma desconcentração na descentralização. Colegas, não tem como errar. Beleza? Legal? Muito bem. Vou aproveitar o gancho aqui, ó. Uma questãozinha de prova para que você veja a vida como ela é. Vamos lá, questão de prova. Questão de prova. Opa, tá aqui você, minha filha. Vamos lá, travou aqui. Calma lá, agora vai, tá, gente? Questão de prova foi. Quando as atribuições de um órgão público são delegadas a outra PJ, com vistas a otimizar a prestação de serviço público, a desconcentração, não, gente. Atribuição de competência a outra PJ é uma descentralização. Ok? Muito bem, muito bem. E só para fechar, gente, ó, recomendação, 2 podcasts fantásticos. O primeiro é o Salvo Melhor Juízo, podcast jurídico de uma galera lá da Universidade Federal do Paraná, muito legal, são vários capítulos, várias aulas de direito, muito bacana. E também tem um podcast do grande professor Flávio Martins e do Madeira, que é o podcast Saindo da Caverna também, podcast jurídico, ou seja, eles tratam lá de questões jurídicas de forma assim bem leve, bem descontraída, bem bacana, tá? Indicação então, 2 podcasts, Salvo Melhor Juízo e o Saindo da Caverna, é muito legal. Legal. E para fechar o gancho de verdade, aliás, e para fechar aqui de verdade nosso vídeo, momento merchan,
Vamos lá, gente, ó, meu livro aqui, ó, pela Juspodium, Lei de Acesso à Informação, coleção Leis Especiais para Concursos, comento a lei artigo por artigo, várias questões comentadas, várias bancas diferentes, tá, gente? Beleza? É isso aí, então. Eu paro por aqui. Beijo no coração, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!